Gente, tudo bom? Eu estou sumido realmente desde o ano passado, que eu não gravo nada. Nós já estamos em junho, né? Já 6 meses, então já deve ter quase um ano que eu não gravo, né? 8 meses talvez. Mas muita coisa aconteceu nesse tempo. Eu comecei gravando os vídeos pensando nas eleições municipais de Petrópolis, onde eu cheguei a ser pré-candidato. Acabei não saindo candidato e aí passei a ter uma ideia diferente de composição dos vídeos, né, de elaboração dos vídeos. Mas essa questão política sempre bate à minha porta. Né? Há poucos dias, eu conversando com uma pessoa conhecida minha, eu conheço há muito tempo já, vários anos. E essa pessoa manifestou o desejo de ser candidato ao governo do estado no ano que vem, né? É, eu me prontifiquei a dar um apoio, sim, sabe? Independente de pô, querer alçar cargos, alguma coisa, mas eu acredito na proposta dessa pessoa, né? Por enquanto não vou contar quem é, não sei nem se pode, se não pode, mas eu gosto muito dessa pessoa e gostaria de apoiá-lo. E na verdade, eu ainda estou em dúvida se eu, no ano que vem, vou querer concorrer a uma vaga na Câmara Federal, né, na Câmara dos Deputados, ou vou esperar 2028 para talvez nas eleições municipais de Petrópolis, né, para talvez até mesmo ser candidato a prefeito. Não sei, tô muita coisa indefinida, tô numa reestruturação de vida, né, tô temporariamente aqui em Teresópolis. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, 6 meses, se eu vou me mudar em definitivo, então não sei. Então tô em muita definição, indefinição na minha vida, né? É, Uma coisa tem me entristecido muito hoje no cenário político é essa divisão que está acontecendo entre as pessoas, essa rotulação que tem entre as pessoas, o radicalismo. Isso me entristece porque quem me conhece, quem me acompanha pelo Facebook, sabe o quanto eu prezo a unidade, o quanto eu converso sobre isso, eu falo sobre perdão, sobre reciprocidade, sobre amar o próximo, né, sobre a unidade entre as pessoas. Hoje mesmo eu fui visitar uma obra belíssima aqui em Teresópolis, chamada Fazenda da Esperança, que trabalha com recuperação de dependentes. E me dá alegria de ver que a gente pode fazer alguma coisa pelas pessoas, sabe? Então, inclusive, eu já fui convidado para a semana que vem dar uma palestra de formação para esses homens que estão nessa luta para se libertarem da dependência química, né? E a dependência química a gente fala não são só as drogas, é o álcool, a cocaína, crack, tudo. Bom, drogas e álcool. O álcool é uma droga, né? Na verdade. Então, me alegrou esse lado, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho essa tristeza, né? De ver esses jovens caindo, essas pessoas envolvidas com a droga, com a criminalidade, porque quando a gente pensa em drogas, a gente imagina a violência do tráfico das drogas, né? Essa violência acontece nas comunidades, né? Mas a violência urbana do asfalto é complicada porque é aquela pessoa que rouba um celular para trocar por um pouco de droga que é capaz de matar por causa da sua fissura nas drogas, sabe? Isso me dói muito ver esse tipo de coisa. E aí você começa o debate, não, vamos liberar a droga para acabar com... Cara, não é essa violência que destrói a cidade. É você ver esse monte de gente vivendo pelas ruas,
se drogando, furtando, assaltando e até matando por causa de uns meia dúzia de pinos de cocaína, alguma quantidade, algumas gramas de maconha, por uma pedra de crack. Sabe, é duro isso, porque isso não acontece em todas as classes sociais. Hoje eu estava lembrando, quando eu conversava com o encarregado dessa obra, um jovem que eu conhecia muitos anos atrás, levei ele para uma, um tratamento de desintoxicação e ele fugiu, não conseguiu se libertar. Ele era da classe média alta do Rio de Janeiro, né? E, sabe, ele estava nas ruas roubando para comprar suas pedras de crack. E ao mesmo tempo a gente vê pessoas pobres, né, porque de origem pobre, também roubando para poder comprar a sua droga. Eu tive casos de que eu conhecia, o jovem roubou tudo que podia dentro de casa para vender por droga. Quando acabou, ele foi para a rua, foi preso por assalto, né, acabou morrendo em troca de tiros, assaltando para comprar droga, né, assaltando um passageiro de ônibus. Ele foi assaltar um policial, o policial disparou contra ele e matou, sabe? Então é um, é uma é um flagelo que atinge toda uma população, sabe? Toda uma geração. Na minha geração mesmo tem muita gente com 60 anos de idade que é usuário e é viciado, sabe? Começou jovem e hoje ainda está nessa. E pior é ver cada vez mais pessoas mais jovens caindo nessa questão, sabe? Então, e aí vem debates com bandeiras, não, vamos liberar, não, vamos, coitadinho, ele roubou o celular para tomar uma cervejinha. Falo, cara, como é que a gente pode viver numa sociedade assim, tão hipócrita, tão maliciosa, tão maldosa, sabe? Onde relativiza tudo. Ah, não, Guilherme, você é radical. Sou radical em algumas coisas, sim. Sou radical na defesa da vida, na defesa da ética, na defesa do bom senso, do amor. Sou radical na minha fé, sim. Sou católico e sou radical dentro da minha fé. Defendo a minha fé, amo a minha igreja, amo os ensinamentos de Cristo, né? E por isso eu sou radical, sabe? E eu sou radical na defesa realmente da humanidade, do amor, da união, da solidariedade. Sou radical nisso, sim, sabe? Então, é isso. Hoje que é um recado rápido, né? Tava com saudade de gravar meus vídeos. Aqui tá frio pra caramba. Eu vou daqui a pouco preparar uma sopa para jantar, né? Para me esquentar um pouquinho. Mas então hoje eu estou retomando as gravações dos vídeos. Estou com já várias ideias na cabeça, vou conversar com outras pessoas, quero fazer algumas lives também, talvez alguns podcasts, vamos ver, né, como é que as coisas vão fluir. Mas é isso, hoje eu retomo as minhas gravações, né? Estava com saudades de fazer isso, estava com saudade de mandar minhas mensagens. E é isso. A partir de agora, então, vocês me verão com mais frequência, tá bom? Um abraço para todos, que Deus os abençoe.